Pronto, tá gravando, então, para a gente não esquecer, vamos registrar lá o nome no chat para chamada, senão a gente esquece. E lembrem que eu acho que alguns de vocês no encontro passado não mandaram o nome no chat e também não falaram comigo depois, mas eu lembro de ter aceitado para entrar, né? Então, se teve algum caso nesse sentido, depois me procurem, ou senão vocês vão ter que assistir o vídeo lá pelo YouTube, pelo AVA, né? Nos links do YouTube, porque senão vocês vão ficar sem registro de frequência, tá bom? Até falando nisso, os dois encontros, o quinto e o sexto, eles já estão no YouTube, então eu vou substituir os links lá no AVA e aí mando para vocês lá no grupo também. Então, quem não conseguiu assistir os últimos, agora tem o link no YouTube que vocês comentaram que é mais fácil, né? Para assistir por lá, tá? E só antes de a gente começar a apresentação de hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de citação. Queria falar sobre o cronograma com vocês, porque a gente tinha duas atividades para entregar lá na semana do dia 25, né? Quer ver? 22 a gente teve não, a gente já tem setembro, tá certo. No dia 25, foi terça passada, vocês tinham dois materiais para entregar. O diário de bordo, com as atualizações, e o cronograma. Alguns de vocês mandaram só o diário de bordo. Aí eu não sei se vocês estão com alguma dificuldade ou ainda não conseguiram elaborar o cronograma. Então, alguns já me avisaram, né? Tem algumas situações específicas que estavam aguardando as reuniões com os orientadores, mas alguns de vocês não enviaram. Então, não esqueçam de postar lá, tá? Na verdade, já está atrasado, a entrega já vai ficar atrasada, mas é importante que vocês enviem, tá? E o outro aviso que eu queria dar sobre isso é que para aqueles que eu dei o feedback pedindo para refazer, quer dizer que vocês não tiveram um conceito suficiente, tá? Porque na maioria na verdade, acho que em todos os casos que aconteceram isso, vocês fizeram um cronograma só para o mês, para os próximos dias, né? E, na verdade, o que a gente combinou era de fazer um cronograma até agora, para o desenvolvimento do TCC até o final, tá? Então, para aqueles que estão lá com o feedback no AVA, pedindo para refazer, refaçam, porque senão vocês ficaram com D nessa atividade, tá? Então, e para os outros casos, né, que eu sugeri algumas modificações, daí fica opcional vocês enviarem a versão atualizada ou não, para melhorar o conceito, mas mais para ter essa organização, né? Vejam que o cronograma é algo para ajudar vocês, por isso que a gente organizou eles agora no início, né, desse novo ciclo da PNT, porque o quanto antes vocês se organizarem com isso, melhor. Então, ele é para ajudar vocês, né? Portanto que eu dei alguns retornos, né, para vocês detalharem mais, principalmente aquele tempo final que a gente precisa para enviar a versão final para o orientador, receber com as solicitações de correções, enviar para a banca. Então, eu dei essas sugestões, né? Claro que fica a critério de vocês, a mesma coisa para aqueles que fizeram um cronograma mensal e eu sugeri que vocês detalhem em semanas, é opcional, né? Por isso que lá, então, no AVA, no tópico do sexto encontro online, eu abri uma tarefa do cronograma opcional, tá? Então, é opcional para quem já teve um feedback legal, positivo, só com algumas sugestões. Agora, para aqueles que eu deixei anotado, precisa refazer, refaçam, tá? Para vocês não ficarem sem conceito nessa atividade, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Sobre o cronograma? Tá, deixa eu ver. A Maia falou que enviaram um novo. Ah, tudo bem, Maia. Eu vi lá que aconteceu isso, foi o arquivo errado. Mas não tem problema, porque vocês podem entregar um cronograma para a dupla, tá? Do TCC.
Não precisa os dois postarem. Se um da dupla posta, eu já considero por dois, então não tem problema. Alguns enviaram de novo lá no opcional e eu fiz algumas sugestões, ou pedi ainda para refazer, mesmo no opcional. Aí, nesses casos, talvez vocês não consigam fazer uma nova postagem, né? Porque quando você envia a primeira vez, o AVA entende que você já entregou a atividade. Então, se vocês quiserem enviar de novo, daí conversem comigo, a gente combina de ou abrir uma nova tarefa, ou vocês enviam por e-mail, só para eu conseguir olhar e ajudar vocês nessa organização, tá bom? Então, vejam lá, ontem eu dei mais uma revisada no AVA, para ver se tinha mais alguma postagem de diário de bordo ou cronograma. Então, já coloquei lá os feedbacks do que entregou nesse item opcional, tá? Então, vejam lá. Depois a gente pode conversar daí individualmente, depois da reunião. Certo, pessoal? Diário de bordo, então, a gente teve aquela postagem, como a gente viu no cronograma hoje, eu vou revisar com vocês. A gente não tem nenhuma entrega essa semana, né? E nem semana que vem, porque a próxima entrega vai ser no dia 15, referente a essa versão preliminar do referencial teórico. Então, a aula de hoje vai ajudar vocês a tirar essas dúvidas sobre os tipos de citação, tá? Então, eu vou colocar aqui para compartilhar, para a gente já começar a falar sobre isso. Deu certo? Tá aparecendo aí para vocês? Sim, professora. Obrigada, Léo, por avisar. Eu estou usando o mesmo padrão dos slides, mas cada semana eu estou colocando uma cor para vocês não confundirem lá na hora de baixar no AVA, tá bom? Então, hoje o nosso encontro temático é sobre os tipos de citação. Parece simples, mas tem uma série de regrinhas, né? E todas essas regrinhas, elas estão descritas nas normas ABNT. Não sei se vocês já viram alguma norma ABNT por completo, eu trouxe aqui a capa de uma, mas nesse slide aí que eu estou mostrando para vocês, é o catálogo da ABNT lá no site deles. Então, se a gente for, só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente for buscar lá por trabalho acadêmico, normas para o trabalho acadêmico, vejam tanto de ABNT que tem referente sobre isso. Né? Ela tem uma série de detalhes sobre o formato, sobre as formas de fazer a citação, o formato a formatação, né, do texto, uma série de regrinhas. É claro que vocês já tiveram, né, aula de metodologia científica, já trabalham com isso, e a ideia aqui não é a gente ler a norma ABNT por completo, até porque senão a gente não terminaria nunca, né? E ela sempre tem as atualizações. Então, eu separei alguns trechos ou alguns materiais já mais didáticos sobre envolvendo, né, as citações, como citar, depois como referenciar, que eu vejo que são o que vocês mais têm dúvida ou que mais têm erro na hora de fazer essas citações ao longo do trabalho, principalmente nesse momento, né, do referencial teórico, que é onde a gente mais utiliza as citações. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois eu posso enviar o link da ABNT para vocês olharem elas. A gente não consegue olhar ela na íntegra no site, né? Porque as normas têm um custo, a gente precisa comprar elas para ter acesso, mas a nossa biblioteca tem todas essas normas na íntegra, né? Pelo menos as principais referentes aos trabalhos acadêmicos. Inclusive essa que eu coloquei aqui, vocês já viram? Vocês já tinham visto uma norma BNT, a capinha dela? Ela é organizada dessa forma, né? Essa aqui que eu estou projetando é uma atualização que teve em 2018, finalzinho de 2018, e já, né, o ano passado já estava valendo para quem elaborou os TCCs,
que é justamente a norma de referente às referências, a lista de referências lá, né? Então teve algumas coisinhas assim bem pontuais que mudaram, mas é importante a gente sempre estar atento, né, a essas mudanças. Tanto que muitas vezes eu falo alguma coisa, eu escrevo lá, dou alguma dica para vocês e depois os orientadores às vezes pedem de uma outra forma, né? Ou tem alguma revista que pede uma formatação diferente, como eu comentei na semana passada em relação às notas de rodapé, né? Então, sempre na dúvida, a gente consulta a norma ABNT na sua íntegra. Mas a gente tenta, então, passar para vocês um resumo, né? Ou as coisas mais usuais no trabalho. Porque se a gente for ver, essa norma, essa que está aqui no A6023, de referências, ela tem acho que umas 30 páginas e, e eles explicam direitinho, né, como você referenciar cada tipo de material. Tem alguns materiais que a gente nem utiliza mais, né? Tipo mapa físico, CD, DVD, essas coisas a gente quase nem usa mais como referência, né? A não ser que, que seja um trabalho mais histórico e que precise desse tipo de fonte. Mas a norma tem tudo explicadinho. Algumas universidades e o próprio instituto, né, aqui o campus, ele faz uma revisão dessas normas e um resumo também mais didático para organizar naqueles livrinhos, né, de metodologia científica. Que eu não sei se vocês tiveram tempo de ver esse ano na biblioteca. A gente tem lá os manuais, né, o manual do IFPR, o de algumas universidades, e geralmente as bibliotecas elas organizam, né, materiais mais didáticos sobre as normas da BNT. Uma pena que a gente não está com acesso à biblioteca. Oi, Du, pode falar. Você sabe dizer se esse material está disponível na biblioteca virtual também? Tá disponível. Inclusive, eu dei uma pesquisada semana passada, que alguns de vocês, eu acho que eu citei, né, para alguns de vocês sobre esses livros de metodologia, e eu olhei lá na biblioteca virtual que eles disponibilizaram, e tem vários materiais, tá? Então, tem os manuais. Aquele modelo de trabalho completo que eu enviei para vocês, aquele template do Word, do IFPR, ele já é um template elaborado a partir do manual do IFPR. Então, se a gente segue tudo que está descrito lá, a gente já está seguindo as normas do IFPR. Só que tem alguns detalhes que não aparecem, né, naqueles documentos, e é isso que eu tentei trazer, organizar hoje para a gente conversar, tá? Mas no próximo encontro a gente vai falar sobre os softwares, né, para as referências. Mas quando a gente entrar nos métodos, eu vou trazer algumas dicas de alguns dos livros, tá? De metodologia que são interessantes para a gente utilizar para referenciar os métodos que a gente está utilizando. Mas se vocês tiverem alguma necessidade nesse sentido, de formatação, aí a gente pode conversar depois e eu indico lá o que tem na biblioteca virtual que vocês podem consultar, tá? Mas o que eu trouxe hoje são materiais, principalmente da biblioteca da UFPR, que tem um material muito bom, muito didático sobre isso. E tem alguns posts, algumas coisas, materiais de outras universidades. Mas está bem mais explicadinho do que você ler a norma ABNT, né, ou ler o próprio manual, que ele é bem detalhado, bem descritivo, e às vezes com os exemplos fica muito mais fácil a gente entender, tá? Então, para a gente iniciar falando das citações em si, né? Vocês já devem saber, né? E já estão trabalhando com isso, que a gente tem esses dois tipos de citação. A citação direta, quando a gente vai transcrever exatamente, né, o que aquele autor falou, e a citação indireta, que é quando você reproduz, né, a ideia, o conceito, a definição daquele autor, mas com as suas palavras. Só que a gente tem que ter alguns cuidados para, na hora dessa reprodução, a gente não cair em plágio, né? Que eu acho que é o terror de todo mundo que está elaborando trabalhos científicos, ainda mais que a gente está no momento, né?
é tão difícil e que essas situações de plágio têm sido cada vez mais divulgadas, né? Porque a gente não pode mais aceitar, né? Às vezes textos assim na íntegra que são plagiados, e não só no meio acadêmico, né? Vocês devem estar observando aí na política, né? Em outros meios, os próprios relatórios aí técnicos com plágio. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar desde agora, né? E vocês vão precisar dessas dicas aí para ao longo da vida de vocês, né? Eu digo que mesmo que vocês não sigam carreira acadêmica, todos vocês vão ser profissionais e vão precisar elaborar relatórios, né? Dentro das áreas de atuação que vocês seguirem. Então, são dicas que ficam para a vida, né? Metodologia. E assim, a hora que a gente pega o jeito, já vira uma rotina, então fica bem tranquilo de fazer, tá? Só então para tentar diferenciar, né, e relembrar o que é a citação direta e indireta. Então, a citação direta a gente faz a transcrição literal do trecho, né, da citação do autor. Ela pode ser dividida em duas formas: as citações curtas, que são com menos de 3 linhas, e as longas com mais de 3 linhas. Então, às vezes eu deixo algum comentário lá para vocês no documento: citação longa, a formatação é assim, assado, né? Então, para não dar um nó na cabeça, lembrem que citação direta pode ser dividida nessas duas formas, conforme o tamanho da citação, né? E a citação indireta é você expressar, então, as ideias dos autores com as suas palavras. Nesse caso, a gente não tem divisão de citação indireta curta e longa, né? Porque ela não tem uma formatação diferenciada no texto, não precisa de aspas, não precisa de indicação de página, porque você está interpretando e está escrevendo com as suas palavras. Então, não tem essa divisão de tamanho e formatação diferente para elas, tá? Então, seguindo, agora, pessoal, eu trouxe uma série de situações, de exemplos sobre as formas de a gente fazer esses dois tipos de citação, né? Direta e indireta. Então, vão ser vários posts com esses recados. Eu vou deixar os slides para vocês depois. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vão parando e a gente vai conversando, tá? Porque são várias coisinhas, detalhezinhos que a gente precisa ver, né? Que eu acho que é importante para a gente trabalhar hoje. Então, qualquer dúvida, vão parando e a gente vai conversando sobre isso, tá? Eu sei que hoje o dia tá preguiçoso, né? Um dia chato para falar de citação, de TCC, mas a gente vai seguindo nossa programação, tá bom? Então, vejam lá. Bom, esse primeiro slide com as dicas, ele é bem básico, né? Então, como que a gente cita os autores depois da citação que a gente fizer? Então, a gente tem uma regrinha que divide um autor, 2 a 3 autores e mais de 3 autores, né? Quando é um autor, é a regra básica: o sobrenome, vírgula, o ano, vírgula, o número da página, caso seja uma citação direta. Como tem o lembrete aqui do ladinho, se for uma citação indireta, a gente não precisa indicar o número da página, tá? Então, aqui nesse slide, ele está apresentando o formato completo da referência, né? Incluindo o número de página. Mas aí vai depender da citação que vocês, do tipo de citação que vocês fizerem, tá? Então, reparem um detalhezinho. Quando a gente fala de um autor, a gente usa a vírgula para separar o sobrenome do ano. Quando a gente está usando 2 a 3 autores, a gente separa os sobrenomes com ponto e vírgula, como está destacado aqui no slide. Não sei se vocês enxergam o cursor, mas eu vou mostrar. Dá para enxergar sim, professora. Tá bom, obrigada.
Então, como está indicado aqui, né? O sobrenome, ponto e vírgula, sobrenome, depois a vírgula para separar do ano, tá? Quando a gente usa mais de 3, se a gente usa 3, então tem que colocar os 3 sobrenomes, ano e página. Se a gente usa 4 ou mais, é que a gente pode usar o et al, né? Que significa entre outros autores, tá? Então, isso é importante porque às vezes quando são 3 autores, vocês já colocam um et al, mas a gente tem que colocar acima de 3, né? Então, de 4 em diante, que a gente utiliza. Então, regrinha bem básica, né? De como citar os autores ali depois da citação. Aqui eles estão indicando exemplos nos dois formatos. Quando a gente coloca depois da frase, né? Então, entre parênteses com caixa alta, então letra maiúscula, o sobrenome. E exemplo de quando a gente faz a citação no início, né? No início da frase, ao longo do texto, em que aí a gente usa maiúscula e minúscula e só o ano e página entre parênteses. Isso tranquilo, né? Todo mundo acho que já tá fazendo, né, esse tipo de citação e tirando essas dúvidas, mas qualquer coisa vocês podem parar. Agora aqui no próximo slide, isso é um trecho da ABNT, para vocês verem que é assim que ela vem escrita, né? E está tratando sobre pessoa jurídica, quando o autor não é uma pessoa física, não é um pesquisador, é uma pessoa jurídica. E aí ele explica como a gente faz a citação nesses casos, né? De órgãos governamentais, empresas, né, associações, as universidades. Então vejam que quando a gente está tratando de pessoa jurídica, a gente coloca lá na citação o nome completo da instituição em caixa alta, tá? Como se fosse, não tem essa divisão de sobrenome, né? No caso de pessoa física. Então, vai o nome da instituição por completo. Vários de vocês já chegaram nesses casos, né? De a gente citar, eu vou passar aqui no próximo, citar estado, município, né? Segue a mesma regra. Então, vejam que aqui nesse caso ele está dando dois exemplos, uma citação da própria ABNT, então vem lá por extenso, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o outro exemplo é uma citação da USP, Universidade de São Paulo, né? O catálogo de teses. Então, como a referência era uma pessoa jurídica, eu coloco o nome dela por extenso. E aqui está dando o exemplo da referência completa, lá para a lista de referências. Mas no texto, a gente coloca da mesma forma entre parênteses, Universidade de São Paulo e o ano, tá? Por extenso. A mesma coisa, então, seguindo para o próximo, quando for uma instituição governamental, né? Algum ministério, alguma secretaria, ou próprio um documento do Estado, né? Algum relatório técnico, algum documento mais técnico. Então, a gente segue a mesma regra de colocar o nome por extenso, né, em caixa alta. Aqui a gente tem vários exemplos. Ó. Exemplo de São Paulo. No caso de São Paulo e Rio, que a gente tem municípios com os mesmos nomes dos estados, vejam que vem entre parênteses explicadinho, né? Se eu estou me referindo ao estado, ou aqui embaixo, o exemplo do Rio de Janeiro, me referindo ao município, tá? Mas o que vocês mais usam, que eu já estou vendo aí nos trabalhos, é documentos dos ministérios, né? Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde. Então, a gente sempre cita, utiliza como fonte, né? Brasil, em letra maiúscula, e aí o detalhamento do ministério, da secretaria, do órgão que vocês vão estar citando o documento técnico, tá? No caso das leis, a gente usa essa norma também, né? Se é uma lei municipal, eu vou colocar lá o nome do município como autor. Se é uma lei estadual, do estado. Se for federal, vou colocar a indicação de Brasil, né? E aí o número da lei,
e as outras informações que são importantes no caso de legislação, tá bom? Mas é importante, então, que vocês lembrem que pessoa jurídica ou qualquer instituição governamental, a gente coloca, então, o nome por extenso. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Tranquilo, professora. Tá. Bom, essa aqui, ó, falando sobre isso, né, sobre as citações simples, né, um autor, dois autores, mais de um autor, vejam que o próprio espaço, né, entre, essa aqui é uma postagem lá da biblioteca da UFPR Litoral, mostrando os espaços entre as palavras. Vejam que são coisas bem, né, detalhes, e que a norma da BNT explica direitinho sobre isso. Então, aqui eles estão ressaltando que eu tenho que sempre dar um espaço, né, depois da pontuação, assim como a gente faz normalmente na escrita. Página é representado pelo P ponto, tá? Não PG, PAG, é P ponto, espaço e aí o número. Então, vejam que aqui, né, a referência certa, autor, vírgula, espaço, ano, vírgula, espaço, o P ponto, espaço e o número, tá? Então, tá errado quando a gente coloca, não deixa o espaço, né, entre os elementos aqui da referência, e também quando não coloca ponto e vírgula quando é mais de um autor. Então, bem simplesinho, né? Só para a gente revisar, mas para vocês verem como, se a gente pega uma banca avaliadora ou uma revista, né, que é bastante rígida nesse sentido, eles vão olhar tudo isso, tá? Então, quanto antes a gente pegue a prática para virar rotina, mais fácil fica depois. Bom, quando a gente vai fazer uma citação direta, precisamos do número de página, né? Citar o número de página. E aí é um problema quando a gente usa materiais que não são paginados. Isso acontece muito com sites, né? Informações que a gente encontra em sites que não tem número de página, às vezes algum relatório também que não tem essa numeração. Aí é um problema na hora de a gente colocar a citação direta. Eu já deixei aqui um aviso, né, em vermelho aqui, para vocês evitarem fazer citações diretas quando o documento não for paginado. Ah, eu vou deixar de fazer referência? Não precisa, mas optem por fazer a citação indireta, reescrevendo com as palavras de vocês, tá? Não é problema você citar um documento sem página, mas não é muito usual, tá? Mas se for essencial, a informação for essencial para você, a gente tem essa saída de colocar depois do ano, né? Então a gente coloca lá aqui no exemplo o autor, o ano e escreve por extenso não paginado, tá? N.P. Para explicar, né, que o documento não é paginado. Eu tinha já colocado em algumas dicas, alguns comentários lá nos trabalhos, para vocês usarem o sem página, né? Então, a sigla aqui, o S/P ponto, que também é utilizado em algumas revistas, em algumas publicações, às vezes livros, né? Usam bastante dessa forma. Mas, pela última atualização da norma, na BNT, é essa indicação, usar não paginado por extenso ou a sigla aqui N.P. Tá? Quando a gente tem uma paginação irregular, esses casos são bem mais específicos, né? Mas como está aqui no slide, em que você começa o número paginado, mas às vezes é um xerox, é alguma cópia, né, do documento e fica cortado lá o número da página no final, aí a gente pode colocar que é paginação irregular, mas isso é bem menos usual, né? Quando a gente não tem o número de página, a gente coloca ali que é não paginado, tá bom? Então, tentem evitar fazer citação direta que exija, né, o número de página para esses documentos que vocês não têm, não encontram.
Mas se for obrigatório, não esqueçam daí de mencionar que é não paginado. Porque se vocês colocam só autor e ano, a referência fica incompleta. Então, mesmo que não tenha página, tem que indicar que não tem página, tá? Que não está paginado. Certo? Bom, a próxima dica é para o caso em que a gente tem uma citação de mais de 3 autores. Então, a gente usa lá o et al, né, para explicar, né, que é, no caso aqui do exemplo, né, Silva, entre outros autores. Quando a gente usa eles aqui ao longo do texto, como está no exemplo, o que eu deixei aqui que é para vocês lembrarem? Que a gente tem que usar a concordância verbal nesse caso. Porque o et al, ele está indicando o nome de todos os outros autores do trabalho. Então, não é Silva que aponta, é Silva, entre outros autores, que apontam tal coisa. Então, lembrem de fazer a concordância verbal quando a gente está utilizando essa expressão, tá? Entre outros autores. A nova atualização da BNT também exigiu novamente que essa expressão esteja em itálico. A norma bem flexível em alguns casos, né? Então, em alguns anos, nas últimas atualizações, eles obrigam ser itálico, depois eles tiram a obrigatoriedade e agora voltou a obrigatoriedade. Então, essas expressões estrangeiras, assim como o et al, a PUD, sempre em itálico, tá? Essa é a norma mais recente sobre isso. Que mais que tem aqui no slide? Então, lá no final, na lista de referências, quando a gente utiliza mais de 3 autores, a norma mais atual, ela diz que não é obrigado você detalhar o sobrenome e nome de todos os autores lá na referência. Não é obrigado, mas é recomendado, tá? Porque o que até eu deixei a recomendação aqui, que é melhor vocês manterem, usa o et al lá no texto, mas na lista de referências, coloquem todos os autores, tá? Por que isso? Porque depois, se vocês forem publicar o trabalho, algumas revistas, elas exigem que tenha esse detalhamento. Aí é um trabalhão para a gente ter que voltar lá no artigo que a gente citou, colocar o nome de todos os autores. Então, é mais fácil a gente já ter esse trabalho, já deixar lá na lista de referências todos os autores citados, e se caso a revista permita, né, a revista, o livro, a editora, né, que vocês forem publicar, permita o uso do et al lá nas referências, aí é mais fácil tirar do que ter que procurar referência para colocar tudo de novo. Então, a dica que eu coloquei ali é de que vocês, no texto, né, a gente usa o et al, até porque isso é uma regra. A gente não coloca lá o nome de 5, 6 autores no texto, a gente usa essa expressão, mas lá na lista de referências a gente coloca ela completa, tá? Então, para evitar problemas futuros, né? Que a gente já está, às vezes, com prazo curto, com outras coisas para se dedicar, e daí, às vezes, tem que arrumar tudo as referências, colocando elas de forma completa, tá? Então, não é regra, mas é recomendado. Dúvidas, pessoal? Eu sei que são várias coisinhas, né? Então vão me parando, tá bom? Bom, aqui no próximo slide também é um caso bem específico, mas que eu já vi que alguns de vocês já caíram nessa dúvida. Sobre sobrenomes que indicam parentesco, sobrenomes que têm hífen e os nomes em espanhóis, que eles têm também uma regrinha diferenciada na hora da citação. Então, quando a gente tem nome de autor, que tem no sobrenome essa indicação de parentesco, júnior, filho, neto, a gente tem que trazer esse grau de parentesco junto com o último sobrenome para referência.
Então, a gente nunca vai fazer uma referência, por exemplo, aqui, né, José da Silva Júnior. A gente nunca vai colocar Júnior, vírgula, ano. A gente sempre vai trazer o grau de, o parentesco, né, que é o Júnior, com o último sobrenome. Então, ela foge um pouquinho daquela regra de a gente usar sempre o último, né, sobrenome. Sempre que tem grau de parentesco, você puxa o grau junto com o último sobrenome. Então, Silva Júnior, ano, Pereira Neto, ano, como está ali no exemplo. A mesma coisa quando a gente tem autores que têm o sobrenome separado pelo hífen. A gente nunca desmembra esse sobrenome. Então, a gente sempre traz os dois termos com o hífen para referência. Então, ali no exemplo, né, a gente vê que a gente tem um sobrenome com hífen e a gente traz todo ele para referência. No caso dos nomes em espanhol, não sei se. Opa, deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês têm, né, algum colega, algum conhecido que tenha o sobrenome. Aqui no slide ele está explicando que o penúltimo sobrenome ele é o paterno e o último é o materno. Diferente do nosso caso, né, aqui no Brasil, em que a gente primeiro tem o sobrenome da mãe e o do pai, que é o último. No caso dos espanhóis, é o contrário. Então, eles trazem os dois sobrenomes para fazer a referência. Então, vejam que aqui no exemplo, né, da Rosa, Garcia Gonçalves, o sobrenome a gente traz tanto o último quanto o penúltimo para referência. E vejam que a gente não inverte eles, a gente não traz primeiro Gonçalves Garcia, a gente traz ele como tá no nome do autor, no autor espanhol. Isso é um caso bem específico. Mas como tem alguns de vocês que estão usando referências latino-americanas, pode ser que aconteça algum caso de autor espanhol, né? Ou mesmo aqui da América Latina que caia nessa regrinha, tá? Então, quando indica grau de parentesco, quando tem hífen e quando é caso espanhol, de sobrenome em espanhol, precisa ficar atento a essa regrinha, tá bom? Entenderam? Me avisem se vocês estão entendendo. Se está muito rápido, porque é muita coisa. Tá dando para entender, professora. Tá bom. E os demais, tá tudo certo? Podem responder no chat. Vocês estão prestando atenção mesmo? Sim. Tá bom. Então tá, é porque eu não vejo vocês, né? Não sei se vocês estão só ouvindo, se estão acompanhando aí os slides. Então vamos seguindo. Aqui nesse próximo slide, a gente vai falar do agrupamento de citações. Quando a Lohane está falando, não dá para perder, não dá nem para piscar, né, Lohane? Porque essas regrinhas, elas são tão específicas que a gente tem que ficar atento, porque depois lá no trabalho vocês vão cair nas mesmas dúvidas, tá? Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam que a gente vai com mais calma. Mas aqui no caso do agrupamento das citações, quando a gente vai fazer uma citação no texto e vai usar vários autores para dar aquela informação, né? Acho que a gente já até comentou sobre isso em alguns momentos, em que a gente tem algumas maneiras de organizar esses autores na citação. Principalmente duas, por ordem alfabética ou por ordem cronológica, tá? O mais usual é ordem cronológica, porque aí, como isso, até por coincidência, o exemplo que eles deram aqui, eles usaram, né, a ordem cronológica e depois por ordem alfabética ficou praticamente a mesma regra. Então vejam que a ordem cronológica quer dizer que você vai colocando as referências da mais antiga para a mais recente, ou ao contrário.
da mais recente para a mais antiga. Não importa tanto a sequência que você use, né? A forma como você vai fazer. O importante é que ela esteja em ordem cronológica. Não é também uma obrigatoriedade, tá? Eu já tinha comentado isso com vocês. Vocês podem usar a regra da ordem alfabética. Só que vejam que é até mais coerente a gente usar a cronológica, né? Quer dizer que um autor lá de 95, um autor de 2000, um autor de 2005, eles, né, nessa sequência lógica, cronológica, eles estão falando sobre aquele mesmo assunto, trazendo aquela mesma informação. Então, a gente consegue ter essa dimensão que, ao longo de uma década, 2 décadas, autores diferentes estão trabalhando com a mesma problemática, tá? Então, agora só umas regrinhas de formatação, né? Vejam que quando a gente vai fazer esse agrupamento, se for ao longo do texto, a gente põe autor por autor, né? Separado por vírgula. Então, sobrenome do autor, o ano, entre parênteses, vírgula. Aí o outro autor, depois o outro autor. Cada autor com o ano em parênteses. Vocês não podem colocar todos os sobrenomes, por exemplo, e depois as datas, porque aí você não vai conseguir ligar, né, que data é referente a qual autor. Então, cada autor com o ano, né, e a página, se for necessário, assim por diante. Quando a gente está colocando ela lá no final, elas são separadas por ponto e vírgula, como está aqui no exemplo. Então, aqui, ó, eles usaram, na verdade, vejam que eles usaram aqui em ordem alfabética, só que ela também ficou cronológica, né? Só que da mais recente para a mais antiga. Então, vem sobrenome do autor, vírgula, ano, depois o ponto e vírgula para vocês trazerem os outros autores, tá? Então, essa é a forma de a gente utilizar o agrupamento das citações. E daí eu deixei alguns avisos aqui do lado para vocês não esquecerem. Então, primeiro, que a ordem cronológica é a mais utilizada, e aí alguns casos específicos. Quando a gente vai fazer um agrupamento de citações do mesmo autor, por exemplo, eu coloquei Santos aqui, né? Até inspirado no Milton Santos, que eu sei que alguns de vocês estão utilizando, né? Várias referências do mesmo autor. A gente não precisa repetir Santos 95, Santos 2000. Se estiver tratando do mesmo autor, eu posso colocar o sobrenome uma vez só, e aí, entre parênteses, eu separo os anos das publicações, tá? Com ponto e vírgula. Ficou claro isso? Se for o mesmo autor. E aí tem alguns casos ainda que a gente usa o mesmo autor e o ano de publicação é o mesmo, né? Aí eu dei o exemplo ali de Santos, né? Continuando Santos, ele fez 2 publicações em 1995. E aí como eu vou fazer para citar isso? Eu não repito Santos 1995, ponto vírgula 1995, né? Senão como que eu vou achar lá nas referências, lá no final, na lista, saber qual é qual? Então, a gente usa essa regrinha de nomear, de colocar um indicativo ao final do ano da ordem, né, para a gente saber qual referência é qual. Então, geralmente, a gente coloca depois do ano A, B, C e assim por diante, quando se tratam de publicações do mesmo autor e do mesmo ano, tá? Não sei se deu para entender isso. Se em algum momento do texto estou fazendo lá a citação de Santos 1995A, né? Quando eu for lá na lista de referências, ela vai estar, né, as 2 referências desse ano, só que vai estar me indicando quando eu estou usando a A, quando eu estou usando a B. Porque por mais que seja o mesmo autor e mesmo ano, são publicações diferentes. Entenderam isso? Sim? Sim, Obrigada.
Tá, beleza. Então, vamos seguindo. Aí chegamos num problema, né? Para a gente fazer citação de citação. Aí que a gente sempre se confunde, não sabe como referenciar, né? Como fazer de forma correta quando a gente precisa usar o citado por, ou mais conhecido como APUD, né? Mas eu já fiz a chamada, mas quem entrou depois, já aproveitando para a gente não esquecer, podem registrar aqui o nome no chat, tá bom? Nós já fizemos. Então, voltando aqui no slide, pessoal, quando a gente está usando uma referência, né, que foi citado por outro autor, a gente usa o APUD. O APUD também deve vir em itálico agora com a nova atualização da norma BNT, tá? Então, antes era opcional, agora eles pedem que venha com o itálico. A não ser que depois vocês escolham lá uma revista que pede para não pôr, né? Mas o melhor é a gente deixar sempre nas normas da BNT. Então, aqui, eles estão dando alguns exemplos de como a gente coloca na lista de referências essas obras que são citadas por outros autores. Então, a regra, o que é obrigatório? Por exemplo, né, deixa eu pensar aqui um exemplo simples, né? Eu, Fernanda Cesarino, estou citando uma publicação da professora Heloísa, por exemplo. A referência da professora Heloísa, vocês não tiveram acesso, né? Vocês estão citando o meu trabalho que citou o dela. Então, o obrigatório na lista de referências é que vocês coloquem a minha referência. Porque se o autor, né, o leitor, quiser procurar a referência original, ele vai lá na minha e vai ver a obra da professora Heloísa. Eu já falei para vocês lá no encontro passado, para a gente sempre tentar fazer esse caminho inverso da referência para eliminar os APUDs. Mas em alguns casos a gente não consegue, né? Não consegue encontrar a publicação original. Então, o obrigatório é que a gente cite lá na lista de referências quem está citando aquele autor, no caso eu, e não a professora Heloísa, né? Que seria o trabalho original. Quando a gente tem acesso ao trabalho original, mas que às vezes está em outra língua, isso é bem comum, né? Acontecer de você ter um trabalho em outra língua e tem um autor aqui brasileiro que está fazendo a citação dele, mas você tem acesso a ele. Aí você tem a opção de colocar as duas referências, que é isso que esse slide está mostrando. E aí o que acontece? A gente usa muito nota de rodapé nesse caso, para colocar a publicação original, que pode ser em outra língua, pode ser, enfim, né? Pode ser por algum outro motivo que você não queira usar direto a original, mas quer usar a interpretação que aquele outro autor fez da obra original. Você tem essa opção de colocar ela como nota de rodapé, ou lá na lista de referências colocar as duas, a obra original e a obra que você está citando. Mas é opcional. O que é obrigatório é vocês citarem a obra que está citando a obra original. Ficou claro? É meio confuso isso, né? Quando a gente está falando de obra original ou não, mas o obrigatório, então, é você citar a obra que está falando da original, se você não teve acesso a ela. Às vezes pode ficar difícil na hora né, de vocês ouvirem eu falando, parece que fica redundante, né? Mas nos casos específicos, quando vocês tiverem esses casos lá no trabalho de vocês podem me procurar que eu ajudo a ver, né? A gente fazer a referência. Só tomem cuidado na hora de colocar aqui no texto a ordem direitinho, porque às vezes já aconteceu o caso de aluno fazer o contrário. Lembrem que o APUD significa citado por.
Algumas pessoas já colocaram primeiro o autor original, o autor que está publicando, e depois o original. Ficou uma confusão nisso, e na hora de colocar na lista de referências, você não tinha a obra original. Então, tem que cuidar só isso. Lembrem que é um autor citado por outro autor. Então, lembrem que o APUD significa isso, na hora de vocês colocarem no texto, para não fazer ele de forma inversa, tá? E aí ficar bem confuso. Esse é um caso que a gente vai ter que, pode ir olhando caso a caso, né? Situação a situação, porque fica complicado, né? De eu estar falando aqui para vocês de exemplos mais gerais, né? Então, quando a gente está estudando um caso específico, um texto específico, fica mais fácil de entender. Mas é só para vocês saberem que, opcionalmente, a gente pode deixar as duas referências ou colocar a obra original em nota de rodapé. Isso vai acontecer também com as traduções. Eu acho que daqui a pouco vai aparecer um post sobre isso, que a gente também tem essa opção, tá? Ó, o Vitor está perguntando se pode substituir o APUD por citado por. Pode, Vitor, não é regra. O único cuidado que vocês têm que ter é se caso vocês forem publicar numa revista internacional, por exemplo. Aí a gente usa o termo em inglês, porque pode ser que em outras línguas eles não entendam o nosso português, né, citado por. Mas para o TCC, agora, para as publicações aqui, né, Revista do Campus, ou os eventos aqui no Brasil, sem problemas. Fica até, acho que, mais fácil, né, para a gente não se confundir na hora de colocar qual que é a original e qual que está citando a original. Então, pode usar das duas formas, ou o termo é APUD ou citado por, sem problemas. Tá, a Ana está perguntando, tem que citar desse jeito quando a pessoa só coloca aqueles numerozinhos? Ou pode ser normal? Ana, você pode explicar melhor? Deixa eu voltar aqui, que eu não entendi direito a sua pergunta. Ah, as notas, os numerozinhos, você está se referindo às notas de rodapé? É isso? Tá. Aqui, ó, vou tentar mostrar aqui no slide. Os numerozinhos que vocês dizem é esse numerozinho aqui, 1, que indica a nota de rodapé 1. É isso? Tá, essa é a pergunta. Então, veja, essa é uma opção, nesse caso, que eles estão dando de citar a referência original, porque ela não é obrigatória. Se você está usando o APUD, você não precisa pôr a obra original nas referências, é opcional. Como é opcional, você pode colocar o númerozinho, que seria a nota de rodapé, para inserir ela. Mas, como a gente falou no encontro passado, qual que é a regra da ABNT para a lista de referências? Colocar as referências todas no final do texto em ordem alfabética, tá? Com os sobrenomes lá, né? Os autores em ordem alfabética. Algumas revistas científicas pedem que as referências venham sempre em nota de rodapé. Então, ao invés de a gente colocar todas as referências lá no final do texto, assim que eu cito, uso um autor, eu colocaria a nota de rodapé, mas isso é bem específico de algumas revistas. A regra não é fazer assim. A regra é colocar elas lá no final, como vocês já estão acostumados. A gente só usa a nota de rodapé, como está aqui nesse exemplo, para aquela informação que não é obrigatória, que é opcional, que é esse caso, né, de pôr a obra original, ou quando o livro, a revista pedem nesse formato. É só nesses casos específicos, porque a regra é lista de referências lá no final. Entendeu, Ana? Era isso a sua pergunta? Oi, professora, tá me ouvindo? Tô, pode falar. É que É o até cachorro mais fácil. tava latindo na hora. O que eu digo é, tipo,
No corpo do texto, alguns autores eles preferem colocar os numerozinhos, tipo, no final da frase, sem necessariamente colocar na nota de rodapé, tipo, meio que para deixar ali listado nas referências a quem ele Uhum. pegou. Dessa forma, tipo, é meio que uma citação de citação ainda que eu teria que fazer, ou é, tipo, a base do autor, tipo, o que ele quis, que ele interpretou? Uhum. Na verdade, isso vai depender muito, Ana, das normas de formatação da revista ou do livro. O que acontece é que ele pode vir como nota de rodapé, logo abaixo da citação, na mesma página, ou ele põe os numerozinhos e lá no final do texto ele faz uma lista de notas. Nessa lista de notas, elas vêm por ordem de citação, não por ordem alfabética. Então, lá, eu primeiro usei um autor, a nota 1 vai ser aquele autor, não necessariamente em ordem alfabética. Mas isso é uma norma de formatação da revista do meio de publicação. A regra obrigatória é a lista em ordem alfabética. A gente só usa os numerozinhos, só usa as notas quando for uma formatação específica da revista, tá? Mas não, essa não é a regra. Em alguns casos vocês devem estar vendo, porque aí a revista ou o livro, né? Isso acontece muito em livro também. Algumas editoras, elas escolhem esse modelo de formatação, em que ao invés de usar a ordem alfabética, a gente vai indicando lá uma lista com as notas, né? Com a indicação da nota, em ordem da citação ao longo do texto. Tá? Mas é uma regra de formatação. Mas não se prendam a isso, porque até é bem mais complicado, né? Quem já está usando nota de rodapé já viu que é mais complicado, ou mesmo já pensou vocês terem que toda referência colocar uma nota lá no texto, né, um númerozinho, por mais que seja automático, né, o Word tem isso, mas dá muito mais trabalho do que vocês colocarem a lista lá no final. Então não se prendam a isso, a não ser que vocês já tenham em vista uma revista para publicação que use a formatação. Aí vocês me avisam e a gente sabe que vocês já estão seguindo essa norma específica. Ficou claro? Então tá bom. Então, seguindo aqui, pessoal, sobre a formatação mesmo, né? A gente está falando lá de citações basicamente diretas, né? Que usam página ou mesmo indiretas, com agrupamento de citações. Mas no caso específico de citações diretas longas, que são aquelas com mais de 3 linhas, a gente tem uma formatação específica para elas, né? Vocês já devem ver lá, ter visto nos documentos que eu sempre deixo lá uma. Opa, passei aqui, que eu deixo um comentário para vocês, né? Como a gente tem que fazer a formatação. Então, só para revisar, quando eu tenho essa citação direta com mais de 3 linhas, ela tem que ter esse recuo. O que é o recuo? É um parágrafo maior, né? Ao invés de a gente usar o parágrafo normal, né, que é o 1,25, a gente usa esse recuo de 4 centímetros. Como que eu faço isso? Lá no Word tem a régua lá em cima, né, no texto, e você então indica para que a citação comece em 4 centímetros, tá? Tem que ser toda ela, todo o parágrafo, não só a primeira linha, mas todo o parágrafo com 4 centímetros de recuo. Outra regrinha, ela tem que ser na fonte Arial 10, como a gente usa no texto normal, Arial 12, né? E espaçamento 1,5. No caso das citações longas, ela tem esse tamanho menor, então eu uso Arial 10, e o espaçamento simples, que é de 1 ponto, né? Então a citação fica mais juntinha aqui. E ela tem que ser também justificada, né? Então, justificado quer dizer alinhado às duas margens aqui. Quando a gente vai fazer citação direta curta ao longo do texto, a gente tem que deixar as aspas, né? Para indicar aonde que começa e aonde termina aquela citação direta do autor. Quando a gente vai ter uma citação longa, em que ela já vai estar diferenciada no texto por conta da formatação, a gente não usa mais aspas nessa citação longa,
tá? É uma regrinha também que já mudou várias vezes na BNT, às vezes eles obrigam, às vezes eles tiram a obrigação, e agora o que está valendo é não usar aspas, porque ela já tem essa diferenciação de formatação. Quando ela é curta, no texto, precisa ainda dar aspas para a gente indicar onde começa e onde termina. Nesses casos, não pode esquecer de lá no final ter o autor, o ano e a citação de página. Tem algumas pessoas, né, que têm esse hábito da escrita de já citar aqui ao longo da frase, segundo fulano, aí já indica o ano e a página e aí faz a citação. Tá correto também, tá? Não tem problema, desde que vocês indiquem autor, ano e página. Mas o mais usual é que ao final da citação direta, né, do parágrafo aqui, a gente coloque o autor lá embaixo, tá? Às vezes até repetem, né? Tem alguns casos, alguns autores que repetem, eles falam aqui do autor, mas lá no final eles repetem, para garantir e não ter erro, né? De vocês cometerem algum erro ali e até um plágio, né, nesse caso. Tem mais um aviso aqui no finalzinho do slide, que é quando a gente vai fazer uma citação longa e ela abrange mais de uma página, né? Ela às vezes está lá no finalzinho da página e aquele trecho que você vai pegar vai abranger duas páginas. Então, vocês precisam indicar as duas, tá? Como está no exemplo. Em vez de só colocar P, ponto e o número, coloca o número, tracinho e a segunda página. Nesse caso, né, a citação foi da página 15 a 16, separada por um tracinho, tá? Tudo bem aí? Essa acho que vocês já estão mais acostumados, né, a olhar. Tá. E aí, então, eu trouxe esse caso para a gente ver algumas regrinhas específicas quando a gente vai fazer essas citações diretas. Quando a gente vai fazer direta, a gente não pode mudar nada no texto, né? O que acontece muito de trechos, né, que foram citados antes das últimas reformas na língua portuguesa. Então, palavra que se escrevia junto agora é separado, ou ao contrário, ou que tinha hífen agora não tem mais hífen, tem acento, não tem mais acento. Mas quando a gente vai fazer uma citação direta, a gente não muda e não corrige nada, tá? A gente deixa da forma original, porque lá aí na referência a gente vai ver de que ano que foi aquela citação, né? Só que aqui, ó, nesse caso do slide, eu trouxe alguns exemplos, né? E quando a gente está fazendo uma citação traduzida, isso eu já comentei, eu acho, com algum de vocês, ou foi no encontro mesmo, né? Quando a gente faz a tradução. A gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente deixa a citação sem traduzir na língua original, né? E aí vocês podem depois, na hora da discussão, da interpretação, argumentação ali do parágrafo, vocês fazerem uma interpretação, mas o ideal é sempre que venha traduzido, né? Porque para facilitar o leitor, né? Pode ser que o leitor não tenha habilidades lá com inglês, com francês, com alemão, então não fica legal vocês deixarem uma citação na língua original. Aí qual que é a saída? A gente traduzir, né? Vocês, pesquisadores, traduzirem, mas deixar essa indicação junto na referência. Então vejam que aqui foi um caso de uma tradução feita por mim, né? Por eu pesquisador. Então eu coloquei lá o autor original, o ano e a página original e expliquei que foi tradução nossa. Nossa quer dizer dos autores, tá? Então a gente pode fazer a tradução, mas precisa indicar que fomos nós que fizemos, né? Porque pode ser que eu tenha traduzido de uma forma e outra pessoa tenha outra interpretação. Então, eu preciso deixar claro que fui eu que traduzi da obra original. Para não ter dúvidas, a saída também é usar a nota de rodapé e colocar a citação na língua original. Então, vocês, ao longo do texto, podem fazer a tradução
explicando que a tradução é de vocês. E vocês podem usar, opcional, tá? Não é obrigatório, de colocar numa nota de rodapé a citação original. Porque aí, se a pessoa tiver dúvida se você fez a interpretação correta, a tradução correta ou não, ela vai lá na original e faz a interpretação dela, tá? Vários de vocês estão usando, né, artigos em inglês, principalmente. Quem está trabalhando com lixo marinho, por exemplo, a maioria das publicações importantes, né, para usar no referencial são em inglês. Então, vocês podem usar esse artifício, né, de traduzir, mas daí deixar indicado, né, que a tradução foi feita por vocês. Isso no caso de uma citação direta. Se vocês estiverem fazendo a indireta, aí você faz a tua interpretação sem problema nenhum. Agora, se você for fazer a citação direta e precisar traduzir, aí indiquem lá entre parênteses que a tradução foi de vocês. Ficou claro isso? Ficou? Então tá, vamos seguindo. A mesma coisa aqui, ó, segue... cadê? João. Meu artigo pode não ter citação direta? Pode, João. Não é regra a gente ter citações diretas nos artigos, tá? Como eu falei, elas são usadas principalmente nos casos que a gente vai trabalhar com conceitos, com definições, em que fica difícil a gente usar, fazer a nossa interpretação, porque aquela definição já está consolidada. E aí a gente usa citação direta, mas pode ser que ela seja até curta, né? Menos de 3 linhas, e daí ao longo do texto a gente não vai ter nenhum caso desse, não tem problema nenhum, tá? Só tem que cuidar, na verdade tem que ponderar, né? Muita citação direta não é legal, mas também você não ter as citações diretas e fazer sempre com as suas palavras, pode ser que fique um pouco repetitivo. Então, o ideal é equilibrar. Quando for conceitos, definições consolidadas, leis, né? A gente não faz até pode fazer, né, uma interpretação da lei, mas é interessante que a gente sempre mencione o texto original e aí complemente com a nossa interpretação. Nesses casos a gente usa, né? Então o ideal é equilibrar, mas não tem problema não ter citações longas, né, ao longo do artigo, sem problema nenhum. Mais alguma questão? Então, seguindo aqui, ó, é quase a mesma regrinha da tradução, mas está tratando, então vejam, a gente está falando de citações diretas, né? Em que a gente está reproduzindo o que aquele autor disse, escreveu, e às vezes, Ana, é uma benção mesmo indireta, que daí não tem nada dessas regras, né? Só tem que cuidar com plágio, né? Então a gente, mesmo que seja indireta, tem que colocar lá a referência, só que aí é só a regra só autoriano, não tem todas essas regrinhas, né? Muito mais simples. Mas voltando aqui, né, nesses casos em que vocês forem fazer uma citação direta, e no texto original vem algum termo grifado. Então, vocês não precisam, não devem tirar o grifo, só que vejam que ali no slide tem o destaque, né, para explicar que o grifo é do autor original. Ou pode ser que vocês queiram, né, destacar alguma palavra, algum termo naquela citação. Vocês podem fazer isso, podem fazer essa alteração, mas daí deixam lá junto na referência que o grifo nosso, né? Vocês já devem ter visto exemplos, porque a gente tem bastante autor, né, que usa grifo nosso. Principalmente em conceitos, né, nessas definições, ou no próprio texto da lei, algum termo que você quer destacar, aí você grifa ali, mas deixa entre parênteses grifo nosso. Ou, se caso vier já da referência original, né, esse grifo, aí vocês colocam lá, deixam claro que foi o próprio autor que fez o grifo, tá? Grifo do autor. Certo?
seguindo com... Tá acabando, tá, pessoal? Eu sei que é muita coisa, mas a gente tinha um encontro, né, com essa temática, então eu tentei trazer todos os possíveis casos e dúvidas que apareçam ao longo do texto para que vocês não fiquem travados nisso na hora da escrita, né? Então, daí, qualquer coisa, vocês voltam no vídeo que vai ficar gravado lá nos slides e conseguem encaminhar com um referencial teórico. Mas já está finalizando, tá? Sobre citação, vejam que a gente ainda está falando de citação direta, né? Pode ser curta ou longa, mas quando tem omissão de uma parte, o que significa isso? Que você tem lá um parágrafo, né, que é interessante no texto, mas você quer usar trechos desse parágrafo, esses trechos que são importantes para o seu trabalho. Você pode fazer essa omissão de uma parte dele, né? Como que você faz essa omissão? Indicando colchetes e os 3 pontinhos. Então, a gente tem várias formas de fazer. No início aqui da citação, então quer dizer que antes do que você está citando, tinham mais algumas informações, mas que você omitiu. Então, vejam que a gente usa colchetes e os 3 pontinhos. Não é só 3 pontinhos e não é entre parênteses. É entre colchetes, tá? Você pode fazer no início, lá no final, ou também num trecho no meio da citação. Não tem problema você omitir uma frase lá no meio, desde que ela não influencie no sentido da frase, da informação, tá? A gente não pode também fazer essa omissão de algo que é essencial para a interpretação daquilo. Inclusive, vocês podem depois ser processados por isso, né? Mas você pode usar essa ferramenta, principalmente para evitar, por exemplo, aquelas citações longas de página inteira, né? Lembra que a gente falou que tem alguns casos, alguns TCCs que a gente vê isso e fica feio, né? Porque parece que você não conseguiu identificar o que é prioritário ou não. Então, você pode fazer a citação com omissão, mas cuidando aí desses aspectos. Onde que é bastante comum utilizar? Referência de lei, né? Você tem lá a Constituição Federal do Brasil. Você vai citar o artigo 225 que fala do direito ao meio ambiente. A maioria de vocês está utilizando isso, né, para justificativa do trabalho. Vocês não precisam colocar o capítulo do meio ambiente inteiro. Vocês podem omitir aquilo que não interessa para o trabalho e focar naquelas informações, naqueles parágrafos, né, aqueles incisos que têm a ver com o trabalho de vocês. Então, vocês podem omitir usando colchetes, 3 pontinhos, tá? Até para evitar essas citações enormes, né, ao longo do trabalho. A Isa perguntou se os slides vão ficar salvos no Lava. Vão sim, tá bom? Eu sei que vai ser importante depois para vocês voltarem e verem regrinha por regrinha. Essa última, aqui falando sobre os anos de publicação, eu coloquei só para vocês saberem, tá? Que a norma BNT, ela permite esse tipo de indicação de quando a gente não tem o ano preciso do documento. Mas só para vocês saberem, porque o ideal é que a gente use a data de acesso quando não tem a indicação do ano. Eu sei que vários de vocês também já caíram nesse problema, né? Eu estou lá citando um documento que não tem o ano de publicação. Aí eu coloco a ideia, e tanto que aqui no próprio post, esse é um post da UFPR também, eles indicam, né, no próprio manual da UFPR, usar a data de acesso. Mas só para vocês saberem que a BNT, ela tem essas formas aqui de citação de ano quando a gente não tem certeza do ano de publicação. Mas, por exemplo, eu sei que foi na década de 70, mas eu não sei que ano exatamente foi. Tem uma regrinha para a gente colocar a década provável, o século provável, tá? Ou aqui, foi entre um ano e outro. Tem essas regrinhas, mas a dica que eu vou dar para vocês, que é o mais fácil, se não tem data, indiquem a data de acesso, né? É um site, isso é muito comum nos sites.
às vezes no site, numa notícia de jornal, por exemplo, digital, tem lá publicado em tal dia, né? Então você sabe a data que foi publicado. Mas tem alguns materiais, principalmente site do Ministério do Meio Ambiente, esses sites governamentais que tem lá o texto, né, as informações, e não tem ano, não tem data de publicação. Aí coloquem a data de acesso, tá? Mas a gente teria outras saídas, né, segundo as normas da BNT. Por isso que eu sempre falo para vocês, né, não faz mal vocês deixarem para formatar as referências lá no final, por último, mas não esqueçam de incluir sempre os sites que vocês estão pesquisando e a data de acesso, porque depois isso dá problema. Aí a gente tem que ir em site por site, ir lá procurando, pode ser que algum documento tenha saído do ar. A notícia de jornal é muito comum vocês verem, né? Reparem nisso. A gente pode usar, né? É uma referência, mas ele sempre tem atualização. Então, às vezes está escrito lá, foi publicado em tal dia, atualizado em tal hora. Então, é importante que a gente sempre coloque o link e a data, né, de acesso para vocês não perderem isso depois, não ser um problema, tá? E aí, então, fechando com aquela lista das referências que vão aparecer lá no final, também teve, nessa última atualização da BNT, eles voltaram com a norma de uma linha em espaço simples entre uma e outra. Essa também é uma regrinha que sempre muda. Às vezes eles pedem só um espaçamento depois do parágrafo, mas agora voltou a regra. Então a gente deixa no título referências para a primeira referência uma linha em branco com um espaço de 1,5, normal do texto. Mas entre as referências, a gente usa uma linha em branco com espaçamento simples, tá? Sempre o título, né, do trabalho ressaltado em negrito. Quando é revista científica, é o nome da revista que vem em negrito. Mas para ajudar vocês com essa lista das referências, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei. Eu já postei esse documento várias vezes no AVA, mandei para vocês no início do ano no e-mail da turma, que é um trabalho super legal que a biblioteca da UFPR fez, que é reunir nesse documento de exemplos como fazer a citação de cada um desses materiais aqui. Tem desde artigo, livro, que são os mais comuns, até, como a gente viu ali, citação de atlas, de blog, enfim, tudo que vocês possam imaginar tem exemplo nesse documento. E aí ele vai dizer lá a ordem, né, de você colocar as informações, o que você deve colocar em negrito, o que tem que ter destaque ou não. Então sigam, quando chegar nessa etapa de fazer a lista de referências, vocês podem seguir aqui esse documento de exemplo. Mas, só para vocês já se tranquilizarem, o nosso próximo encontro vai falar justamente sobre isso. E aí o professor Alan já tinha sugerido um software, né, que ajuda a fazer as referências de forma automática. Tem algumas bibliotecas que também disponibilizam essas ferramentas. Então, o próximo encontro vai ser só sobre isso, tá? Só como vocês organizarem essa lista de referências finais. E a gente tem aí vários instrumentos, né, que ajudam a fazer isso de forma automática. E você não precisa ficar fazendo exatamente uma a uma, tá bom? Mas aí fica para a gente detalhar isso no próximo encontro. Deixa eu ver se tem aqui. Então, o último aqui, slide sobre as citações específicas, antes da gente seguir com o nosso cronograma, ali, revisar nosso cronograma, é um esqueminha bem didático para a gente não cair no plágio, né? Então, sempre fazer essas perguntinhas. Eu estou utilizando minhas próprias palavras? Se sim, a ideia é minha? Sim, então tudo bem, não é plágio. Agora, eu estou utilizando as minhas palavras, mas a ideia não é minha, eu tenho que citar o autor que está dando aquela ideia. Agora, se eu não estou utilizando as minhas palavras, aí sim, né, cai no caso de uma citação direta, tem que ter o autor. Então, sempre faço essa pergunta: a ideia é minha?
né? Eu estou utilizando as minhas palavras, mas sou eu que estou tendo essa ideia, essa interpretação, ou é o autor? Se foi o autor, se foram vários autores, né, que te ajudaram a construir essa argumentação, esse pensamento, precisa citar os autores. Na dúvida, sempre citem os autores. Aí a gente não cai em plágio. Também tem vários sites na internet que você faz isso de forma bem simples hoje em dia, né? Nem precisa de um software. Mas os sites você coloca lá o trecho, né, que você escreveu, ele já identifica se tem plágio ou não. Então, para não correr o risco. Mas como eu disse para vocês, nós, professores orientadores, a gente já tem um olhar, né, clínico para plágio. Então, quando a gente vê que tem alguma frase lá que tá parecendo que é uma citação indireta, eu pelo menos, né, já indico para vocês. Isso aqui foi você mesmo que escreveu ou isso aqui é uma ideia do autor? Tá? Então a gente tem esse papel também de ajudar vocês para não correrem esse risco. Tá? A gente não vai deixar enviar um documento para a banca para depois vocês serem questionados, né, em relação a plágio. Tá bom? Então fiquem tranquilos, mas sempre com cuidado. Certo? Então deixa eu parar aqui antes de falar do cronograma, que eu já falei um monte, né, sozinha de novo. Dúvidas, pessoal? Gostaram desse tipo de aula com essas dicas ou acharam muito maçante? A aula foi muito boa. Depois vamos revisar os slides. É muita informação, né? Com certeza, na hora de escrever, vocês vão ter que voltar, né, no vídeo, nos slides, para relembrar. Mas a ideia foi justamente essa, né? Imagine se eu fosse trazer a norma BNT aqui para a gente ler 30 páginas, né? Então, eu tentei separar o que é mais comum de a gente ter dúvida, né? E que são detalhezinhos que tiram, né, nosso sono por medo do plágio. O plágio persegue, né? A gente tem medo, então, de cometer esses erros. Então, eu já trouxe todas as informações aí detalhadinhas para não ter problema. E muitas vezes, nas aulas de metodologia, a gente não tem tempo de fazer esses detalhamentos, né? A gente vê normas gerais, normas gerais de formatação, de organização das referências, mas esses casos específicos, principalmente quando a gente não tem, né? Ah, não tem o data, não tem o autor, ou o autor é um órgão lá, uma empresa, como eu vou fazer? Então, tentei separar dessa forma para vocês. Pode ser que ainda surjam outras dúvidas em relação à citação, porque tem alguns casos muito específicos, né? Mas daí a gente pode seguir a mesma dinâmica que vocês já têm feito, né? Deixa um comentário lá, professora, como que eu faço para citar esse documento? Tá certo a referência sim? Aí a gente vai vendo casos individuais, tá bom? Mas assim, do que vocês lembram agora das situações com os trabalhos, com os TCCs de vocês, ainda ficou alguma dúvida em relação à citação? Ó, professora, muito bom, hein? Já fui fazendo as correções no trabalho enquanto você falava. Ótimo, legal. É, eu vi um amigo, acho que era um veterano, um ex-veterano. Ele falou que quando é site de internet, ele pode ser meio que um coringa. Você pode colocar a referência tanto do site quanto do que ele é realmente. É É, verdade isso? na verdade, é assim, quando a gente usa site, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque senão fica muito vago a gente só jogar lá qual que é o site. A gente sempre tem que buscar as informações básicas. Quem que foi o autor daquela informação no site, a data de publicação, né? Sempre detalhar ao máximo. Mas se a gente não tem, até por conta da disseminação aí da informação, né, na internet, a própria BNT teve que se adequar a isso. Então ela permite que você faça uma referência de um site qualquer, né? Mas cuidem, né, para não perder o rigor científico que um trabalho acadêmico exige, né? Então, vejam que se vocês forem olhar lá o que permite referência, tem referência até de e-mail, de conversa telefônica, de psicografia, né? A BNT tem regra para tudo.
mas vai depender muito do trabalho que vocês vão estar executando, né? Então, claro que acaba sendo um coringa, né? Porque de uma forma ou de outra você consegue citar, mas a gente sempre tem que ter esse olhar crítico. Será que essa referência ela é confiável? Será que ela é relevante mesmo para o meu trabalho? Não tem alguma publicação em outro meio mais acadêmico que está tratando da mesma informação? Sempre fazer esse caminho inverso, né? Como a gente falou. Se não tiver saída, cita o site, mas sempre tentando buscar o autor, tentando buscar a data original de publicação, tá bom? Mais alguma dúvida? Então, eu vou passar aqui, ó, só para a gente relembrar o nosso cronograma antes de fechar. Tá passando bem rápido, vocês estão achando isso também? Essa TNT parece que agosto voou pela primeira vez, né? Sim. Muito rápido. E agora, eu acho que vocês perceberam isso quando fizeram os cronogramas, né? Como passou rápido o tempo e a gente já está aí na reta final, né? Do curso, reta final do TCC. Mas, ó, só para a gente rever nosso cronograma Kaká. testa, rindo de nervoso, né? Mas para a gente voltar aqui no nosso cronograma, então, na semana que vem, como eu já comentei, a gente vai fechar essa parte das aulas referentes ao referencial teórico, tudo que a gente podia ajudar vocês, né, para a escrita do referencial, porque vocês têm essa entrega preliminar lá no dia 15. Então, na semana que vem, a gente vai falar desses softwares, dos aplicativos, dos plugins no Word, né, para fazer as referências, tá? Então, vai ser um encontro só sobre isso. Então, eu vou pedir para vocês, durante essa semana, que vocês revisem aí as citações que vocês estão fazendo no trabalho, as referências que vocês estão utilizando, porque se tiver algum caso específico, com alguma dúvida ainda, a gente pode trabalhar na semana que vem, tá bom? A gente não tem atividade para entregar, né, nem hoje e nem na semana que vem, porque vocês devem estar trabalhando com os orientadores para essa versão preliminar aqui do dia 15, tá? Então tem que continuar mantendo o diário de bordo, né, com as anotações, mas vocês só vão fazer a postagem no dia 15 de setembro, junto com a prévia do referencial teórico, tá bom? Certo, Professora, pessoal? aí Pode no falar. caso, posta o diário de bordo e só o referencial teórico ou posta o diário de bordo e o trabalho inteiro até o referencial teórico? Vocês podem postar só o referencial teórico, tá? Mas como eu comentei, quando estiver mais perto, para vocês não esquecerem, eu falo de novo. Eu vou abrir uma tarefa. Caso, eu vou abrir a exceção de vocês compartilharem a atualização lá do documento compartilhado, tá? Daí eu posso olhar diretamente lá. Porque eu sei que a maioria de vocês já está trabalhando nesse arquivo único, né? Já deixando ele estruturadinho, em formato de monografia ou de artigo. Aí, para não ter que salvar só uma parte dele e postar no AVA, vocês podem só me avisar, né, que está atualizado, e aí eu vejo por e-mail. Mas eu aviso vocês disso mais lá para frente também. O diário de bordo, não. O diário de bordo tem que postar no AVA, para a gente deixar registrado que vocês entregaram a tarefa daquela semana. Tá? Inclusive, quem não entregou o primeiro diário de bordo, se organizem para enviar hoje, né, as anotações que vocês têm, porque não adianta também vocês entregarem essa primeira versão muito atrasado, porque daí não faz sentido, né? Vocês já passaram por várias atividades que a gente tinha avaliado lá no dia 25, né, que era a data de postagem. Agora o cronograma, quem não entregou, enviem para não ficarem sem conceito dessa atividade. E lembrem, pessoal, que projeto integrador é uma disciplina, né, que é integrada com o TCC. Se vocês não têm os conceitos na disciplina, não adianta ter o TCC finalizado e tirar na banca, né? Então não esqueçam disso.
eu sei que tem uma série de dificuldades, né, de a gente estar fazendo as aulas remota e de não estar tendo essas orientações à distância, né, os encontros aqui de projetos à distância, mas é a forma que tem. Então, vocês precisam ter frequência e conceito na disciplina também, e não só o TCC pronto, tá? Então, avisem os colegas também que não estão conseguindo participar online, mas que assistam depois os vídeos lá no AVA, tá bom? Senão vocês ficam sem frequência, e daí eu não quero ver ninguém reprovado em projeto integrador, né? Sendo que tem o TCC pronto. Então, as duas coisas têm que acontecer em paralelo. Certo? Mais alguma dúvida? Eu vou parar aqui a apresentação, mas terminando aqui eu já posto lá no AVA, tá bom? Os slides. Vocês sabem que hoje à tarde é meu dia de atendimento, então se alguém tiver algum ponto específico, né, a gente pode conversar depois, só marcar direitinho. E seguimos essa dinâmica, né? Dúvidas, vocês vão me mandando mensagem, e-mail, a gente vai conversando para adiantar o possível aí do trabalho de vocês. Tá bom, pessoal? Mais alguma questão? Senão a gente pode finalizar. Então é isso, né? Não tem mais dúvidas. Então finalizamos por aqui, tá bom? Até mais. Tchau, professora. Obrigada. Até mais. Uma boa tarde. Para vocês também. Bom trabalho, né, nos TCCs.